Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema a humildade. Toda a fala do nosso amigo, irmão Carlos Biliato será toda pautada nos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita, Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guardam aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Senhor Jesus, nessa noite tão especial da palestra, nós te pedimos, Jesus, humildemente, que só o Espírito Santo de Deus nos faça companhia enquanto assistimos à palestra. Que o nosso irmão Carlos Biliato seja intuído, iluminado pelo mentor dele e pelos anjos de luz e os anjos guardiões. Senhor Jesus, que no momento que estivermos assistindo a palestra, que o Senhor possa ainda, Jesus, abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será falado nessa noite de sábado tão especial. Que Jesus derrame sobre todos nós que estamos assistindo a palestra uma chuva de pétalas de rosa carregadas de energia salutares, renovadoras e curativa. Senhor Jesus, irmão amigo, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Aqueles quem a gente não cumprimentou pessoalmente e chegaram depois, não é? Então, nosso caloroso boa noite a todos vocês. Na noite de hoje, nós trataremos acerca da humildade, que é assim, a gente vai entender que é uma recomendação. Quando Jesus vai dar essa recomendação para nós, ele coloca ela em primeiro lugar. Então, para a gente poder adentrar a respeito do tema, eu vou dar uma breve preparada. Eu vou só esclarecer algumas coisas muito simples, só para a gente poder compreender e caminhar mais afavelmente, mais tranquilamente dentro do tema, certo? Toda vez que nós escutamos uma mensagem, toda vez que algo chega para nós temos que entender que muitas vezes isso que está chegando até nós foi muito bem preparado, foi muito bem articulado para que chegasse até nós. Uma outra coisa importante para a gente entender é que a lei de Deus é uma lei de amor, justiça e caridade. Isso que eu estou falando para quem é espírita, para quem lê a codificação, acredito que não seja nenhum segredo, né? Então ela nunca, por mais que aquilo venha a nos ferir, venha de repente a nos tirar de um ponto confortável, para fazer a gente caminhar de repente num sentido que seja o correto, que a gente julga, não sei, às vezes a gente está lá e não entende o porquê daquilo, aquilo veio para mudar a gente para de uma forma melhor. Então isso que nós ouviremos aqui à noite, vocês me perdoem se de repente por uma citação ou outra chutar a canela de alguém, não foi intencional. E um detalhe importante, que esse é o cume do nosso preparo. O que nós vamos ouvir
Nós temos que entender que isso é projetado a nós, é de nós para nós, não é de nós para fora. Então, comumente, eu já passei por isso, a gente escuta e fala, fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Isso aqui ia dar certinho a Beltrano, se ele estivesse escutando isso aqui, dava certinho. Não, aquilo é para nós. Pode ser que de repente não se encaixe exatamente na nossa vida, mas alguém entrará no curso da nossa vida e vai falar assim, lembrei daquele menino, né? Quem dera, aquele indivíduo que falou isso aquela vez e me marcou. Então, para a gente entender que isso é tudo muito bem articulado, tudo muito bem preparado. Inclusive, agora entra aquilo que é proposital. Essa imagem que nós vemos aí atrás é uma pintura pertencente à Igreja Católica, né? Então, foi uma pintura feita a pedido de um padre, de um bispo, não me lembro muito bem quem, mas de alguém em Roma, ele viu alguém razoavelmente importante, que retratasse esse momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Então, aqui no caso, é Jesus lavando o pé de Pedro. O pedido da representação seria essa, que é justamente o exemplo máximo que a gente vai encontrar de humildade. É tanto exemplo de humildade em uma única figura, que aqui a gente entende que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Porque nesse momento a gente vê um fluxo que vai e que volta, como se a humildade fosse um pêndulo, e Jesus como uma força motriz movimentando esse pêndulo para nos dar os exemplos. A imagem que a gente vê, essa cena vai acontecer um dia depois que Jesus entra na cidade de Belém, sobre hosanas, né? Uma multidão ali ovacionando Jesus, que ele é o escolhido, que ele é o Messias, e jogando lá ramos e flores e tudo mais, Jesus montado num burrico. Tem toda uma imagem dele montado no burrico, que não é a ideia dessa noite, né? Até contextualizaria, porque Jesus foi tão humilde que ele falou, isso não é para mim, que o outro usufrua de todo o benefício que vocês estão me dando, porque para mim ele não cabe, não é? Então ele monta num burrico, quem pisa tudo aquilo que deram ali a Jesus, né? Quem usufruiu foi o burro. Por que é a importância disso, né? A questão dos ramos na rua, e a importância de lavar os pés. Isso aqui vai acontecer na véspera da Páscoa. Tem aquele pezinho no catolicismo, vai lembrar, quem aqui de repente tem um pezinho no ensino evangélico mais intenso, vai se lembrar dessa sequência que eu estou falando. E naquela época você andava descalço, não, você andava muito a pé. Então, ou você ia montado no animal para outra cidade, dependendo do lugar que você ia, você tinha que descer e andar, porque a estrada não era pavimentada como aqui. Roma, na época, estava muito pouco tempo para ter pavimentado aquela região, porque Roma pavimentava tudo onde ele circulava, então facilitava o trajeto do animal. Essa região era muito pedregosa, então com o animal pisar em falso e quebrar, a chance era muito grande, então aliviava o peso do animal, que só com o peso dele ele dava conta. Então andava-se muito a pé, literalmente a pé. Então os pés sofriam muito, então quando você queria cativar alguém, você ia lá e tratava dos pés dessa pessoa, que era uma região do corpo que ficava sofrida, dolorida ali, né? E essa função de lavar os pés era relegada geralmente aos escravos, a pessoa mais baixa na casa, sabe? A pessoa que tinha menor importância é quem tinha essa função de lavar os pés de quem chegasse, de quem você queria cativar ali da sua visita. E Jesus, tendo dito várias vezes da importância desse momento com os discípulos, que ele queria muito celebrar aquela Páscoa com eles, ele não fala última, né? Ele disse que queria muito celebrar aquela Páscoa com os discípulos. Alguns discípulos já tinham criado na cabeça, já tinham viajado assim, né? Na profecia que girava em torno do Messias Jesus, que ele ia então determinar como que ia ser a dominação. Quem que vai dominar tal região, quem que vai ficar com aquela. Os discípulos já tinham essa ideia em mente. Já estavam viajando ali já, cada um querendo escolher qual região que controlaria. E Jesus toma de uma bacia, de um pano,
e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro se indigna com isso. Graças ao bom Pai, nós temos Pedro e Paulo, para nos dar os grandes exemplos que o cristianismo tinha que nos trazer. Pedro se indigna com aquilo. Ele fala, quando Jesus vai lavar o pé dele, ele fala, não, mestre, você lavar meu pé não pode. Você que é o mestre e o Senhor vai me lavar os pés. E entra aqui o primeiro exemplo de humildade que Jesus dá. Que Jesus vai dar. Ele diz, vós me chamais mestre e Senhor, e dizei o bem, porque eu o sou. Jesus não usa de falsa modéstia em dizer que é isso, eu, Senhor e mestre, o pé aqui logo. Ele admite, ele assume a sua posição. Ele se encaixa naquilo e diz, sim, vocês me chamam de mestre, e sou mesmo. Porém, Pedro, se não me deixardes lavar os seus pés, não terás comigo hoje. E Pedro se vê acuado. E ele aceita que Jesus lhe lave os pés, demonstrando para nós aqui, de volta, como que deve ser a humildade. Porque muitas vezes nós estamos muito acostumados a servir as pessoas, a dar de nós aos outros. E chega um momento em que nós não temos forças, chega um momento em que a vida, vamos assim dizer, de certa forma, a articulação de todo o conjunto da espiritualidade que nos circunda, vem nos demonstrar que nós temos que ser humildes. Então, às vezes a gente é muito fácil praticar a humildade daqui para lá. E quando ela vem de lá para cá? E quando alguém nos estende a mão dizendo assim, deixa eu te ajudar. A gente estender a nossa mão de volta e falar assim, obrigado. Às vezes são circunstâncias muito difíceis. E às vezes a gente perde uma oportunidade que a gente não se dá conta que ela passou. Problema nenhum. Regendo a nossa vida existe um ser que nos ama acima de praticamente tudo, só não mais que Deus, que é o nosso anjo da guarda. E o nosso anjo guardião vai articular, junto com o conjunto da espiritualidade superior que rege a vida de todos nós, nos anos, nas esferas que vão ser criadas, ele vai articular uma situação para que nós possamos ter o ensejo de praticar aquilo. Ele vai nos dar a oportunidade de sermos humildes e aceitar a ajuda de alguém, seja da forma que for. Então, quanto mais cedo, quanto mais fácil a gente faz esse trabalho, melhor a coisa flui. Como se fosse um rio. Se a gente tentar obstruir um rio, se a gente não der vazão a ele, passa por cima. Ele não vai perguntar. Ele vai passar por cima. E assim são essas circunstâncias. E Jesus lava então os pés dos discípulos, que aí a gente vai chegar nessa fala aqui. Essa aqui é a fala que eu praticamente narrei até agora. Que é quando Jesus vai chegar nesse ponto culminante e vai dizer então aos discípulos. Porque se a gente analisar, a gente para estudar, quando a gente, digo assim, não nós, aqui embaixo, quando a gente utiliza das ferramentas que hoje a internet nos proporciona, outros grandes escritores, filósofos, não só do cristianismo, mas de outras religiões cujos quais Jesus participou da vida das religiões, por exemplo, o judaísmo, eles nos auxiliam a compreender alguns fatos. Então, eu vou dizer para vocês aí que mais de 50%, para uns 80% de todas as vezes que Jesus ensinou alguma coisa para alguém, era para um dos discípulos. Ele estava dentro dos 12 ensinando alguma coisa para alguém deles. Raros momentos, como o caso da mulher adúltera, ele ensina a multidão em volta de uma forma geral. Mas a maior parte das vezes era para os discípulos. E eu não sei se todos aqui já fizeram, todos obviamente passaram pela escola, eu não sei se o método educacional foi o mesmo com todos, mas quando chega às vésperas de uma prova, a professora recapitula aquela matéria. Todos sabem disso, dessa prática, ou um neto que conta, ou um sobrinho que conta. E quando chega a véspera da prova, o professor vai lá naquela matéria que ele sabe que todo mundo está fraco e recapitula a matéria. Jesus vai e recapitula a matéria com os discípulos.
Por isso que ele diz da importância daquele momento. Ele fala assim, olha, naquele dia a gente vai ter um intensivão para a prova. E ele vai dizer, compreendei-vos o que vos fiz, vós me chamais mestre e senhor, e dizei o bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, porque como eu vos fiz, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que o que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então Jesus está falando para os discípulos aqui, olha, a principal coisa que eu preciso de vocês, para vocês mesmos, de um para com o outro, é que vocês compreendam que ninguém é maior que ninguém. Hierarquicamente, eu estou acima de vocês e eu vim ser prestativo. Eu vim dar um afago de mim para vocês. Eu vim dar um carinho de mim para vocês. Eu que sou o mestre e o Senhor, fiz isso. Eu quero que vocês façam também. Porque sequente a isso aqui, a gente vai ter a última ceia, depois da última ceia, tem o Festival da Páscoa, onde Judas vai beijar Jesus, aí tem a prisão, Pedro desce a orelha do soldado. Mas vamos lá, o nosso foco é nesse ensinamento, que é justamente a importância que Jesus dá para que nós possamos compreender o quão importante é a gente colocar a humildade em todas as coisas que nós fazemos. E isso já acontece. E eu vou dizer para vocês, nós estamos num caminho bom, o caminho a coisa está caminhando bem. Se nós conseguimos passar os últimos 2 meses sem ter ninguém virado a cara com a gente virar a cara para ninguém, maravilha! Nossa! Como diria, como a gente cantava na evangelização, um dia todos nós seremos anjos, né? Então a gente está aí, acredito que uns 2 dedos na frente de muita gente. A gente está um pouquinho mais na frente de muita gente. Mas vamos lá. A gente vai encontrar muitas frases prontas aí, atribuídas a Emmanuel, Chico Xavier. Uma dessas falas vai dizer que a humildade, junto com a caridade, é a maior virtude que o homem possa ter. A menor caridade, sabe o que é a menor caridade? É quando alguém fala para você assim, hoje está chovendo, você não guarda-chuva emprestar? Na maior prestatividade da vida você empresta. Você nem se toca que emprestou guarda-chuva, você até perde o guarda-chuva para a pessoa. Tamanha prestatividade, isso é humildade. Você emprestou de tão bom coração que nem se apercebeu disso. Isso denota, um grande avanço. A menor caridade jamais pode ser praticada sem a presença da humildade. Vocês já repararam que quando a gente faz isso é por alguém que é do nosso círculo de convívio? É de alguém que está ali junto conosco, é de alguém que convive com a gente. O difícil é a gente ter essa humildade com quem está fora. É a gente ter essa humildade com quem às vezes diverge do nosso pensamento. Com pessoas que às vezes não compactuam com a gente. Eu não sei se todos aqui já viram uma imagem em que tem um número 6 desenhado e tem uma pessoa de um lado e outra do outro. Um fala que é 9. O outro fala que é 6. E aí? Quem está errado? Quem está vendo daqui para lá vê o número 9. Ele está certo. Vai tirar a razão dele? É um 9. Quem está de lá para cá vê o número 6. Vai tirar a razão? Não dá. Então, essa compreensão que muitas vezes a gente tem de não entrar em um embate, onde estamos com a razão, mas o outro também está, denota humildade. Denota que nós já estamos nos colocando no lugar do outro, empatia. E quanto maior o nosso grau de empatia, maior a nossa simpatia. Certo? E aqui a gente começa a projetar. Vamos fazer esse sutil trabalho. Vocês fazem melhor em casa depois, como sugere Santo Agostinho. Vocês repassam em casa depois. Mas quanto que a gente já faz esse trabalho? Quantas pessoas que nos pedem coisas, para pessoas que falam assim, você não me leva em tal lugar? Eu estou de carro, eu desvio a rota.
Você não busca? Fulano está orando? Não busco. Então, esses pequenos detalhes a gente já está vendo aqui a caridade sendo praticada com humildade. A gente não consegue mais pontuar. Em casa vocês vão fazer esse repasso, tenho certeza, você já não consegue mais pontuar quantas vezes isso aconteceu. Você vai ir, vai voltar e vai ver que passou uma no meio do caminho que você não tinha percebido. Isso mostra quanto que a gente está caminhando, quanto que a gente já progride, quanto que nós já desenvolvemos algo que a gente vai chamar de evangelização dentro de nós. E a gente vai encontrar isso daí depois, mais para frente ainda. E a gente tem uma fala de Emmanuel, que ela vai esclarecer bastante, ela vai esclarecer o que é humildade em si. Ele vai dizer que a humildade não está na pobreza, a humildade não está na indigência, não está na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. Nada disso aqui vai denotar humildade. Nada disso aqui é um marcador de humildade. Isso não marca que aquele indivíduo é humilde. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar, tomar qualquer atitude no brilho pessoal, porque às vezes ela tem autoridade para isso, ela apenas abençoa. Vocês conseguem encontrar alguém assim? Conseguem imaginar alguém assim? Todo mundo deve conhecer uma pessoa que tem isso, a pessoa só... Que Deus te abençoe. Vai com Deus. Eu vou falar de uma pessoa para vocês, para a gente chegar num consenso e lidar de uma forma geral, de uma forma que seja genérica, isso aí. E quem não conheceu, eu vou fazer o convite para que busque os filmes e assista, né? Que é Chico Xavier. Vou ser franco para vocês, eu não sei se eu daria conta de conviver com o Chico. Era uma paz tão grande naquele coração. Era uma tranquilidade tão grande que você... Eu, na forma acelerada que eu vivo, a forma que eu tenho que resolver as coisas muitas vezes todas correndo, eu trabalho com manutenção de uma indústria, então dependendo do que para, até sair correndo contra o relógio, né? Porque senão para tudo de uma vez. Então, não sei se eu conseguiria conviver com toda aquela paz, não o tempo todo, né? Não vou dizer estar com ele. Quem conhece as histórias, quem já assistiu os filmes ali, que mostra a convivência com ele, eu acho que não dava para chegar perto de Chico Xavier e não sentir a paz que aquele homem transmitia. Paz que ele vivenciava, que ele vivia. Era algo tranquilo, sereno. E a gente vai encontrar ele como um grande exemplo de humildade. Porque a gente não vê aquele homem reclamar abertamente. Quem leu tem um livro chamado Pontos e Contos, né, que vai trazer alguns casos ali de Chico Xavier. Então, em alguns momentos, ele se queixa para Emmanuel, né? Ele fala: Emmanuel, mas isso, Emmanuel, acreditem vocês nele, não passa a mão. Falar para vocês, lidar com bom espírito, não sei se alguém já leu o Joana de Ângeles aqui, bom espírito não passa a mão. Nunca pensem que vocês vão buscar um bom espírito, que ele vai passar a mão e falar: não, tadinho de você, coitadinho. Não, não busquem isso, um bom espírito. Estejam prontos para vir, para voltar com conhecimento, não é? A gente teve aí na história da humanidade, aí nas revoluções industriais, aí, Ford dizia: não fale de problemas, fale de soluções. Você viu um problema, já chega a solução para mim. Resumindo, o pensamento de Ford era isso: você achou um problema, já me traz a solução. Não vem falar para mim do mal, não, porque eu quero saber de resultado. Bom espírito é mais ou menos nesse sentido. Você vai levar um problema seu para ele vai falar assim: mas Jesus te ensinou isso, e vai te dar o versículo, onde está capítulo e versículo. Você vai falar assim: eu querendo um pouco de consolo, leia, entendo que aquilo te traz. Se de repente não faltou você compreender aquela lição um pouquinho melhor no passado. Dentro desse aspecto, a gente vai chegar nesse ponto. Que quando Jesus vai ao monte dar
o chamado Sermão do Monte, né? Ou quando ele vai nos trazer ali as bem-aventuranças. E vocês já fizeram algum teste, algum quiz na vida de vocês? Assim, geralmente numa entrevista de emprego, quando você vai fazer um teste de seleção, um teste que precisa selecionar as pessoas, você tem alguns critérios para ir atendendo. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Por exemplo, a pessoa vai ter um conjunto habitacional de casas populares. Vai fazer a inscrição para o conjunto, para requisitar uma casa. Primeiro requisito: está inscrito em algum programa social do governo? Não, sinto muito. Dali para frente, você pode responder todo o questionário. Você já está excluído daquilo lá. Você já não está mais dentro. Porque você não faz parte da assistência social num nível que te facilite aquela habitação social, vamos assim dizer. As bem-aventuranças funcionam da mesma forma. Jesus vai trazer as bem-aventuranças para que a gente vá classificando. Não que a gente não consiga passar, que a gente não vá atendendo a elas. Só que elas são como um processo seletivo. Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se lembram, no primeiro critério que eu estabeleci lá no começo, que a gente vai fazer a ponderação do que nós ouvimos com relação a nós. Eu me considero um pobre de espírito. Eu olho para o espelho e me acho um pobre de espírito. Para que nós compreendamos isso, eu vou lá para Sócrates, um dos precursores do espiritismo, que vai trazer as ideias espíritas. E Sócrates vai dizer que ele vai estabelecer um critério que, como se o nosso conhecimento fosse uma ilha. Imagine que o meu conhecimento é uma ilha, que ela tem 1 km². Cada borda da minha ilha tem 1 km. E a água que circunda essa ilha é o conhecimento. Então, a partir do momento que eu vou absorvendo o que vem de fora, eu consigo expandir. Só que a gente vai concordar que na hora que eu tiver 5 km em cada uma das bordas, eu tenho muito mais contato com a água, que é o conhecimento, do que quando eu tinha 1. Ou seja, mais eu aprendi, mais eu compreendo que eu não sei muita coisa. Então, a nossa humildade vai dizer com relação à nossa capacidade de absorção que vem de fora. Eu me considero um pobre espírito, então eu vou absorver o que vem. O que chega até mim, eu vou captar, eu vou guardar comigo. Mas não é guardar simplesmente dentro de nós. Que se eu simplesmente catar a informação que tem e guardar para mim, aquilo é um dado. Aquilo não é uma informação. Nós temos que transformar isso em informação. Tanto que termina num verbo, ação. Informa a ação. Isso vai me informar o que eu devo fazer, vai dizer como eu devo conduzir dali em diante. Então, entra aqui o primeiro aspecto que ele vai definir dentro de todo o Sermão do Monte. Dentro de todas aquelas explicações que ele vai dar, porque ele vai continuar o Sermão do Monte com outras virtudes. Ele vai trazendo, é como no caso da mulher adúltera, né? Alguns dizem que no chão Jesus escreveu algumas virtudes, né? Então quem lia a virtude e via que não compatia com ele, foi saindo fora. Então Jesus vai trazer um ciclo de outras virtudes, que ele vai dizer também: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lembram que eu disse para vocês que o bom espírito não alisa? Se você estiver chorando, se você tiver uma necessidade de um consolo, você tem que entender que você vai ser consolado com um ensinamento, com algo que vai dizer para você a ação que você vai tomar em seguida. É claro que diante de um coração machucado, a gente não vai chegar e aplicar um conhecimento de forma seca, vamos assim dizer. Nós estamos aqui para atender de coração aberto, de forma afável. Só que essa forma afável que nós acolhemos e somos acolhidos, ela vai nos apontar para uma ação cuja qual nós vamos tomar. Vai nos dizer qual o rumo que nós teremos que tomar dali em diante. Quando ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Imaginem, Chico Xavier, sem ser uma pessoa humilde, ele teria aquela mansuetude de coração que ele tem? Sem a humildade de reconhecer, inclusive, a importância dos animais e das plantas, como ele tinha, como ele dava, que ele cuidava, diz um conto, uma das histórias dele, que tinha um formigueiro que estava atacando uma roseira dele, e a irmã dele comprou veneno para passar no formigueiro e falou: não deixa, eu vou conversar com as formigas para elas saírem. Conta a história que o formigueiro mudou de lugar e parou de atacar a roseira. Só que isso é algo de um coração que confia plenamente no Pai e que tem esse nível de acesso. A gente vai entender lá no final, explicado inclusive para Kardec, os Espíritos explicam como conseguir esse tipo de acesso. Ele é possível. Não é fácil, mas ele é possível. Um dia nós alcançaremos ele. Então a gente vai vendo que para cada um deles que vai passando, a gente tem que ter humildade. Que se eu choro e eu vou buscar um consolo, eu tenho que estender as mãos para pedir. Não vai exigir de mim um certo grau de humildade. Mas bem-aventurança. Ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Nós já paramos para pensar o que é ter fome e sede de justiça? Fome e sede. Porque eu querer que a justiça seja aplicada sobre o outro é uma coisa. A justiça recair sobre mim, opa, pega leve. Pega leve. Nesse aspecto da justiça vai entrar um ensinamento muito importante de Jesus, que está dentro do Pai Nosso. Que quem vai definir esse aspecto, vou voltar lá no início, é de nós para nós mesmos. Perdoe as nossas ofensas, e nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Qual o peso que eu aplico quando, invariavelmente, isso é uma ação inerente a nós, eu vou julgar o próximo? Qual o peso que eu aplico neste momento? Que o dia que nós desencarnarmos, ou no momento mais difícil das nossas vidas, nós vamos passar por um momento, se já não passamos por ele, em que seremos nós a nossa consciência. Paulo passou por isso. Paulo ficou 3 dias, ele e a própria consciência. Ele chorou pelos 3 dias seguidos, cego, numa hospedaria, numa estalagem, na cidade para a qual ele seguia. Ficou cego por 3 dias, até que Ananias veio resgatar. Ele e a própria consciência. Se estivéssemos nós e nossa consciência hoje, a gente ia chorar? A gente ia ficar feliz? Isso aqui parece sim. É o que ele está dizendo. Porque se nós temos fome e sede de justiça, ela vai chegar. E vai ser uma graça o dia que chegar. Imagine quão gratificante não é a gente dever e pagar. Ter oportunidade de devolver. Porque muitas vezes a gente vai chorar uma dificuldade tão terrível, tão grande, que a gente está só devolvendo. Tem uma história curiosa também do Chico que narra de um dos parceiros de trabalho deles na casa espírita, tinha um escritório, arrombaram o escritório, bagunçaram, badernaram tudo, roubaram um monte de coisa. E esse parceiro chega lá na casa de oração, eles olham, perguntam o que aconteceu, e ele chora. Cada um que pergunta, ele vai e chora tudo que aconteceu, que arrombaram o escritório, bagunçaram tudo. E aí o Chico chega para ele assim, e ele chora as pitangas pro Chico, o Chico abraça ele assim, caridosamente, fala: como é bom devolver, né, meu irmão? Como é bom a gente devolver, como é bom pagar. Denotando que era uma dívida que ele resgatava consigo mesmo. E Jesus vai aqui por várias sessões, né? Ele vai dizer: bem-aventurados misericordiosos. Para a gente ter misericórdia de alguém, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Por mais que essa pessoa tenha nos causado um terrível mal, a gente tem que compreender que essa pessoa talvez não tenha tido o grau de instrução que nós tivemos, não tenha tido as chances e oportunidades de aprender o que nós aprendemos. Às vezes o caminho que essa pessoa foi forçada a trilhar não era afável como o nosso. Então cabe aí compreensão. Dizer que a gente vai ser complacente, que a gente vai concordar muitas vezes, não.
mas é no momento de julgar daqui para lá, ter essa consciência. E Jesus continua, quanto mais ele avança, um pouquinho mais difícil vai ficando no Sermão do Monte. E a gente vai encontrar um estudioso de Harvard, chamado Abraham Maslow. Ele fez um estudo dentro do campo da psicanálise, da psicologia, onde ele vai dizer que nós, seres humanos, nascemos com um senso inato de valores pessoais. Somos atraídos ou repelidos por valores pessoais como justiça, honestidade, humor, beleza, força, coragem, entre outros tantos que existem. E nós não podemos maximizar qualquer virtude sem deixar que ela contenha quaisquer valores pessoais negativos sem repulsa. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes os meus critérios de valores não batem com os de outras pessoas. Às vezes eu vou ver uma pessoa que estipula uma moral, ele prega uma moral tão grande, e a gente sabe que ele não pratica, que ele não vivencia toda essa moral. Isso acaba gerando em nós uma certa repulsa. A gente vê aquele... Ou é o tipo de pessoa que muitas vezes a gente chega perto e fala, meu santo não bate com o do fulano. O que é? São esses elementos que estão causando repulsa. A gente identifica na psicosfera desse indivíduo algo que não está condizente, algo que causa uma repulsa em nós. Muito fácil, vou dar um exemplo para vocês aqui, muito fácil, a gente tem contato com pessoas que desenvolveram uma virtude que quando tiveram contato conosco ela não possuía. Vocês querem um exemplo disso? Públio Lentulus, ou Públio Lentulus, não sei como seria a pronúncia correta aí, que era um senador romano, ele teve contato com Jesus. Futuramente a gente descobre que Públio Lentulus vai ser Emmanuel. A gente estudou uma fala de Emmanuel extraordinariamente fantástica falando de caridade. De repente a gente teve contato com ele lá atrás, não teve mais contato com ele, ele era um senador. A gente tentou ter uma reunião com ele para falar de alguma ocorrência, ele não recebeu a gente. Você vai ter contato e fala assim, esse sujeito é bom, mas não topei muito com ele. São vestígios desse contato lá atrás, que ficou lá de trás. Então, para que a gente compreenda e possa, vamos dizer assim, nos desvencilhar e superar isso, essa ocorrência vai exigir de nós um determinado grau de humildade, para que a gente reconheça que o outro pode crescer, o outro pode avançar. De repente, ele decidiu progredir de uma forma que a gente não decidiu ainda. Um outro exemplo desse que a gente vai encontrar aconteceu com o Divaldo Franco. Quem assistiu o filme lembra-se da ocorrência de um espírito que perseguiu o Divaldo. O Divaldo, a gente fala assim, poxa, sujeito carrancudo vai ficar perseguindo o Divaldo. A gente tem que entender o contexto lá atrás. Divaldo conta nas palestras dele como foi o contato dele com esse espírito. Foi terrível, foi ruim. Acontece que Divaldo decidiu evoluir, decidiu progredir, o espírito ficou preso lá atrás. Ele não quis andar. Então, quando eu disse para vocês que a vida vai nos dar oportunidade, dá. A gente vê que no filme é como se a vida tivesse chego e imposto para aquele homem, para aquele espírito, né? Olha, você reconhece agora que ele é uma pessoa boa, porque, pelo menos no filme, a direção que faz é que Divaldo ajuda a mãe dele. E vou falar uma coisa para vocês, mexer com mãe não é fácil. Quem lê literatura espírita e vê que toda vez que tem que fazer um socorro difícil, quem vem buscar é a mãe. Sempre é a mãe. Então, é disso aqui que Abraham Maslow está dizendo para nós. É desse aspecto. Então, nós conseguimos identificar no outro essa virtude da humildade. A gente consegue sentir quando a pessoa tem essa virtude verdadeira ou não. E a gente vai encontrar uma grande inimiga trazida para nós. Isso aí
a gente tem muitos espíritos trazendo isso para nós dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles vão dizer que a vaidade é considerada a filha legítima do orgulho, filha primogênita do orgulho, que vai ter como grande irmão o egoísmo. Então esses dois são terríveis para apontar em nós tudo aquilo que nós temos que melhorar. Vocês já ouviram, não sei se vocês já ouviram essa referência alguma outra vez, mas muitas vezes aquele que nós consideramos nosso inimigo, está sendo muito mais nosso amigo do que necessariamente um amigo. Às vezes o nosso amigo não tem coragem de chegar e falar para nós uma verdade que a gente tem que ouvir, algo que nós precisamos compreender e trabalhar naquele momento. E vai chegar alguém cujo qual a gente chama de inimigo, a gente considera um inimigo, e vai sem um pingo de dó. Ele vai arrancar aquele esparadrapo que a gente está enrolando ali há vários dias para arrancar, porque puxa o pelinho. Ele vai chegar e arrancar sem um pingo de dó, te fazendo o maior favor da sua vida. Então, se a gente vai usar isso a nosso favor ou contra, entendemos que essa é uma ação nossa. Quem faz ou não esse movimento de utilizar em nosso benefício ou não somos nós. E um grande facilitador desse processo, de a gente compreender o que o outro nos diz, está diretamente ligado à nossa humildade. Eu vou acatar o que o outro disse, eu vou filtrar, eu vou chegar no fim do dia, como sugere Santo Agostinho, eu vou pensar no que ele disse, vou olhar para os outros dias para trás, para outras ocorrências. Será que ele não tem razão? O que ele falou não é uma verdade? Só que, para isso, nós precisamos necessariamente da humildade. Que se eu for egoísta, se eu for vaidoso, eu vou falar assim, não, mas onde já se viu falar aquilo de mim? Onde já se viu ficar falando? Meu corte de cabelo não ficou bom. De repente eu gostei. Ou será que ninguém em volta teve coragem de chegar e te dizer, olha, ficou legal, não ficou bom, ainda mais se a gente for falar isso para uma mulher, né? Chegar para a mulher e falar, o corte de cabelo não ficou bom, nossa senhora, você arrumou um inimigo pro resto da vida. Não é? Então às vezes chega alguém e te faz aquele favor. Criança e idoso é mestre nesse momento, em chegar e falar em ser super sincero, né? Graças a Deus nós os temos em nossas vidas, que eles chegam e mandam assim um pingo de dó. Tudo aquilo que nós temos que ouvir. Então cabe a nós colocar no campo do desejo, a gente começar a se desvencilhar da vaidade e do egoísmo. Não é à toa que a gente vai encontrar a vaidade como um dos 7 pecados capitais. Porque a vaidade, ela é um terreno escorregadio. Ela é como se fosse o elo mais fraco da nossa corrente. É a fraqueza da nossa fortaleza. Vocês querem um exemplo disso? Uma pessoa te elogiando por uma semana. No 8º dia que ela não te elogiar, você sente falta. Você vai pensar, fiz alguma coisa errada. Você vai falar, o que aconteceu? Por que fulano não passou daqui hoje? Se a pessoa não passasse, aconteceu alguma coisa com fulano. Porque a nossa vaidade está sendo agradada, está sendo acariciada, é gostoso. Eu sou um ser humano, estou no mesmo planeta de prova e expiação que vocês, eu sei o quanto isso vale. Então cabe a nós aplicar o conhecimento que Jesus nos traz, que é justamente atentai, orai e vigiai, ou mais simplesmente orai e vigiai. A gente está vigilante com relação àquilo que chega para nós e de que forma aquilo chega para nós. Nós vamos encontrar que a expressão de humildade é um sentimento que ela tem que ser expresso em cada um dos atos da nossa vida, de forma extraordinariamente simples. Ali está sendo expressa a nossa humildade em ofertar um café, em conversar com alguém, retornar um bom dia. Às vezes nós encontramos pessoas tão solitárias, né? Pessoas ausentes da família, que
querem só um bom dia agradável, né? Coloquemos a nossa humildade nesse sentido. A humildade, na ação cotidiana, ela acaba se tornando, quando a gente toma as nossas ações cotidianas sem colocar nela humildade, ela se torna obrigação. Já foram atendidos por alguém, de repente o vendedor está num dia ruim, sei lá, alguma coisa não está legal naquele dia, você percebe que é mal atendido pela pessoa? Você fala assim, às vezes, dependendo da ocorrência, vamos supor, se você for para uma cidade grande, a pessoa te atendeu mal, você não pisa mais nem dentro daquela rede de revenda. Isso facilmente acontece, já passei por isso. Então, entra aqui a questão de nós colocarmos a humildade no nosso cotidiano. O meu dia não está legal, não está bom. Mas as pessoas que eu vou atender não têm culpa disso. Elas merecem o que eu tenho de melhor para oferecer. Merecem o meu melhor. Ou que a gente chegue para o patrão e fala, hoje não dá. Você dá um tempo para mim, me dispensa hoje, porque hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, hoje não dá. Uma forma de humildade. Nós estamos assumindo que aquele dia não vai ser possível. E a questão da humildade e a justiça. Lembra que eu disse no começo? Que a lei de Deus é uma lei de amor, justiça e caridade. Então não dá para a gente separar isso. Uma pessoa, por mais justa que ela seja, se ela não tiver humildade, ela vê uma justiça. Eu quero a justiça em cima daquilo. Aquela pessoa deve ser punida. Tá, será que no lugar dela, você não teria feito pior? Isso é uma indagação, inclusive, feita a Kardec. De repente, você no lugar de quem você julga criminoso, você teria feito pior. Então, cabe aqui algumas reflexões muito importantes. E um exemplo fantástico, extraordinário que a gente tem. Eu não sei, eu vou ficar apagadinho ali, mas não sei se todos aqui já tiveram acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do Evangelho a gente tem um relato de uma rainha, chamada Uma Realeza Terrestre. Está lá, se não me engano, no capítulo 8. Meu reino não é deste mundo. E lá tem um relato dessa rainha. Dentro do relato dela, eu peguei aqui a parte mais importante para nós. Que ela vai dizer, já desencarnada como espírito, ela teve a oportunidade de vir ali trazer o seu testemunho, vamos assim dizer. Ela diz que para se granjear um lugar neste reino, no plano espiritual, são necessárias a abnegação, a humildade e a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. E ela vai continuar a sua narrativa dizendo que ela encontrou com homens que ela julgava serem tão inferiores só porque não tinham sangue azul, né? Só porque não era da realeza, pobre coitado, em uma posição muito superior a ela. Ela é uma posição muito mais subalterna deles. E ela vai relatar como foi chocante isso para ela, porque ela era rainha. E ela disse que nem como rainha ela atravessou o túmulo, ou seja, como acontece em muitos casos hoje em dia, né? A pessoa nem desencarna direito, os filhos já estão se estapeando pelos bens, né? Já tem um grupo ali repartindo, já fatiando, às vezes, tudo que a pessoa angariou durante a vida. Então a gente vê aqui um relato na íntegra de quão importante é o desenvolvimento dessa virtude em nossas vidas. E a gente vai ter ainda outras falas, dizendo que o maior exemplo de humildade vem de Deus, quando Ele faz com que a humanidade se desenvolva de forma a não deixar para trás nenhum dos seus filhos, dando-nos assim a oportunidade de auxiliar o próximo, promovendo o nosso próprio crescimento. Então, olhem só a grandeza de Deus conosco, a bondade de Deus agindo. Que Ele me deu a oportunidade, vou falar de mim, muito mais fácil, de preparar todo esse material, de ouvir sobre humildade, quantas vezes eu repassei sobre isso aqui, para mim entender qual aspecto eu tenho que melhorar.
e trazer para vocês. Quantas oportunidades nós temos de desenvolvendo isso no nosso dia a dia, quando nós vamos ensinar uma outra pessoa, ou quando vem de uma fonte cuja qual a gente nunca imagina um ensinamento para nós. E nós temos que reconhecer que aquela fonte, naquele aspecto de conhecimento, é superior a nós. Então isso aqui é a bondade de Deus, vindo ao nosso encontro, para nos facilitar justamente todo esse movimento, toda essa chance de crescimento. E aqui nós temos uma mensagem trazida por um pequeno grupo de espíritos ali, está São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, né? Alguns espíritos que auxiliaram Kardec no processo de codificação, eles vêm trazer uma mensagem. Que quando eu disse para vocês que nós acabamos atraindo os bons espíritos com as nossas ações, eles vão dizer para eles, isso aqui é uma mensagem direcionada a Kardec, e ele fez a caridade de compartilhar conosco. Lembra-te de que os bons espíritos dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afasta do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então vejam aqui a grandiosa mensagem que chega para Kardec. E nós temos um dos espíritos, eu não me lembro aqui agora quem que foi esse, desses grandes espíritos, que vai dizer que Kardec foi um dos únicos que adentrou ao mundo que era considerado místico, que é o mundo dos espíritos. É trabalhar com espiritualidade, ele entra e sai, sobe, sem se perder, sem criar nenhum sistema, sem criar métodos, sem criar fórmulas. O único método que Kardec reaplica é a moral do Cristo. Ele vai dizer que o Espiritismo não veio trazer nenhuma novidade, veio só esclarecer muito conhecimento, trazido já por Jesus. A moral que ele aplica é a do Cristo. Ele não cria nenhuma nova fórmula, ele não diz que a comunicação com os Espíritos deve ser desse ou daquele jeito, tem que usar essa ou aquela roupa, comer essa ou aquela comida, não. Toda e qualquer recomendação que nós recebemos dos Espíritos é com relação à praticidade e ao nosso conforto. Aquilo é método? Não. É uma recomendação. Funciona de outra forma? Funciona. Talvez não tão bem como recomendado, mas funciona. Então Kardec vai ter todo esse cuidado. Por isso a gente vai encontrar, por isso a gente reconhece tudo isso dentro de Kardec. Eu não sei se todos aqui já assistiram o filme dele. É um filme extraordinário, fantástico. Infelizmente, como acontece com o filme de Bezerra de Menezes, não dá para retratar, né, quem foi aquele indivíduo, aquele personagem da história em tão pouco tempo. É tanta coisa para a gente retratar em tão pouco tempo. A gente precisaria de uma série, né, para fazer isso. Quem sabe futuramente a gente não consegue isso, não é? Então, vemos aqui, passamos por grandes exemplos, tivemos aqui tantos ensinamentos, não só dos Espíritos, mas ensinamentos trazidos desde a época do Cristo. A gente vê quão distante é a recomendação de todo esse desenvolvimento que nós temos que fazer. Eu agradeço a vocês, a toda a paciência, a todo o tempo que estivemos aqui juntos, esses momentos de convívio, e aqui no céu. Então, como me foi solicitado, sugerido, eu vou conduzi-los em oração. Serenemos então nossos pensamentos, levemos as nossas melhores intenções aos benfeitores dessa casa, que nos acompanham, que nos assistem nesse momento, aos benfeitores da nossa URI, de toda a nossa regional espírita, de todos os benfeitores que nos auxiliam, que operam através de nós oradores, pela doutrina espírita, nos facilitando tanto conhecimento, nos dando a oportunidade
de trocarmos histórias, conhecimentos, vivências, no intuito de sermos pessoas melhores, a todos aqueles a quem alcançamos. Pedimos a Ti, Mestre amado, que olhe por aqueles que trabalham, aqueles que viajam nas estradas nessa noite. Alcança-os, Pai, com a Tua luz, com a Tua misericórdia, para que possam desempenhar bem o seu trabalho, as suas funções, chegarem com segurança aos seus destinos. Agradeço a Ti, Mestre, a vocês, benfeitores, que me ampararam, que auxiliaram a todos nós na compreensão desta noite. E encerramos assim a palestra. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria, sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.